Olá pessoa, talvez você já tenha ouvido falar sobre o orfismo e se você conhece um pouco aí de mitologia grega, talvez você tenha ficado confuso. Mas então dessa vez eu vou explicar aí o que é esse tal de orfismo. Então aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo para não esquecer de curtir depois, se inscreva aí no canal e comenta aí o que tá achando, né? Caso queira apoiar o Mitografias, vai em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E agora vamos pro tema do episódio. No episódio de hoje, então, vou falar sobre o orfismo. E o que é isso daí, né? Você pode ter escutado isso daí, mas ele muda algumas coisas ali da mitologia padrão, né, digamos assim, na mitologia grega, então ele fica meio confuso, você vai entender, né? Esse episódio vai ser introdutório, né? Dá para falar mais coisa futuramente, mas esse aqui pelo menos para você entender o que é. Eu já citei o orfismo em alguns outros episódios, né? Já mostrei algumas cosmogonias ali, mas agora eu vou mostrar os principais pontos em si. É relacionado à cultura grega, né? Então, quando se fala de orfismo, está falando de cultura grega. Mitologia grega pode ainda chamar no sentido de que ele tem algumas narrativas, né? Mas ele é muito chamado como um movimento religioso e místico, ou místico, né, da Grécia Antiga, que teria surgido no século VI antes da Era Comum, e é um movimento com uma forte ênfase na purificação espiritual, na crença da imortalidade da alma e na busca da união com o divino. E aqui, quando eu digo união com o divino, é a união com o divino mesmo, né? De se tornar algo um só, né? Algo desse tipo. Porque quando a gente fala de união com divindades, na mitologia grega, quer dizer outra coisa, né? No popular, se unir com uma divindade, a gente sabe o que é, né? No sentido grego. Mas aqui é a união com o divino, né? De se tornar um só. Vendo esses pontos, talvez você já tenha reparado que ele tem um quê, assim, falando de forma mais grosseira, assim, né, tem um quê de religião, né, tanto que é dito como um movimento religioso, né, independente aí se religião cabe ou não para essas culturas, né, não vou entrar aqui, mas o que eu quero dizer assim, quando você vê essas características, é fácil você identificar isso como um movimento religioso, né? Você pensar numa religião, você pensar isso daí, purificar a alma, né? Ou se unir com o divino. Algumas têm ideia de imortalidade da alma, seja para reencarnação ou não, e no orfismo tem isso, né? Então, isso que eu quis dizer, né? A gente compara-se com religião nesse sentido, né? Se a palavra está bem ou não, aí é outra história, não vou entrar aqui no caso, né? É diferente da questão da mitologia mais popular, que quando fala só de mitologia é a ideia da narrativa, né? Independente de crença, independente de religião, né? De qualquer coisa que possa ser religião, né? Não vou me aprofundar aqui, só para você ter essa ideia desses conceitos e entender melhor aí o que é esse tal orfismo. E aí, como eu falei, ele é confuso, em parte porque ele destoa da mitologia grega em alguns pontos, né? Ele se utiliza ainda dos personagens, você vai encontrar Zeus, você vai encontrar personagens que estão ali, mas você vai encontrar personagens, divindades novos. E claro, né? A mitologia sempre tem inúmeras versões, né? Comum, isso daí, beleza, mas a gente tem as obras mais famosas, a gente tem um certo corpo ali mais específico, somente quando se trata de cosmogonia e teogonia, né, que a gente tem a teogonia de Hesíodo, né, dizendo quem é filho de quem, né, e no máximo mudar, não, esse aqui é filho de tal, tudo, né, mas o orfismo ele faz isso de forma muito além, ainda que não tenha tantas narrativas, né, porque ele é muito fragmentado, né, vou comentar isso daqui a pouquinho. Então não tem tanta coisa, mas o que ele tem, ele muda, ele fica com uma cara própria. É essa a ideia. O orfismo ele tem uma cara muito própria. Até pela própria questão de que ele vai além de um conceito apenas mitológico e vai muito assim doutrinário, digamos assim, né? O que a pessoa deve seguir, como deve ser a vida da pessoa, e aí até a vida da pessoa se destoava de muitos outros ali ao redor, porque ela seguia os preceitos do orfismo, ela tinha um estilo de vida próprio. E esse é um dos motivos de parecer confuso, né, por destoar. Mas vamos explicar alguns detalhes e alguns personagens, né? Vamos começar pelo Orfeu, porque, como diz, orfismo vem de Orfeu. E Orfeu é um personagem mítico já bem conhecido, dentro ou fora do próprio orfismo, né? Ele é um personagem que você vai encontrar na mitologia grega e em outras narrativas que nem se prende ao orfismo em si. E aí quem é ele, né? Ele foi um filho da ninfa Calíope e seguidor de Apolo. Apolo, como é um deus ligado à arte, o Orfeu ele é um artista, ele é músico, poeta,
é um bardo, digamos assim, né? Ele é um herói, tanto que ele participou dos Argonautas. Os Argonautas é os Vingadores da Grécia Antiga, né? Um grupo de união de diversos heróis. Ele era o bardo, né? O cara conseguia ali soltar a magia dele através da música, através da oratória, né? Enquanto tinha muitos outros ali que eram fortes, ele, né, tinha a questão da briga e tudo mais, ele era na questão de ser bardo. Bardo eu sei que é um termo de outras culturas, mas você entendeu o que eu quis dizer. E o mito mais marcante dele é o da esposa dele, da morte da esposa dele, né? A Eurídice, esposa dele, morre por uma picada de cobra. Ele fica muito mal com isso, mas não desiste. Falou, não, eu amo muito ela e vou até o submundo resgatar. E vai. E aí, ele convence todo mundo a deixar ele entrar e sair ali com a música dele. Seja o próprio Cérbero, né? Ele toca a música ali, o Cérbero fica mansinho, fica de boa, como o próprio Hades e a esposa, né, a Perséfone. Ele convence de que ele teria o direito de levar a esposa dele, porque ele consegue demonstrar quão grande é o amor dele por ela através da música dele. E ele consegue convencer, né? Aí o Hades fala, beleza, né, você toca bem pra caramba, aí tô emocionado com sua música, você conseguiu, vai lá, leva ela. Só que tem um porém. Você ainda está no reino dos mortos. Ela vai te seguir, mas você não pode duvidar disso. Você vai estar caminhando, ela vai estar atrás de você. Confia nisso. Não duvide de uma divindade. Tava passando isso pro Orfeu. E aí o Orfeu foi indo, e a Eurídice seguindo ele. Mas ele, em certos momentos, bate a dúvida, e aí ele fica meio assim, será que ela ainda tá atrás disso aqui? Será que ela tá vindo mesmo? Será que ela não se perdeu? E aí ele acaba virando e olha para ela, e aí quebra o acordo. Aí ela fica presa no submundo, né, como uma alma mesmo que, né, de alguém que faleceu. E ele sai do submundo, né? Quebrou o contrato, perdeu. Beleza, ele tá na superfície, ele tá vivo, né? Continua vivo ali, só que ele tá desolado. Tá mal pra caramba. E todo mundo adorava ele, né? Por causa da arte dele, sempre, né, ao redor ali, querendo a atenção dele. As pessoas, ele é um superstar, né? Seria assim. Só que ele não dá atenção pra ninguém, porque ele tá muito mal. Porque ele perdeu a esposa dele pra sempre, né? Tentou e não conseguiu. Então ele não dá atenção pra ninguém. E aí as bacantes, elas ficam puta com ele, que caramba, a gente tá aqui ao redor, ele nem aí. E aí elas esquartejam ele, mata ele, esquarteja e corta a cabeça. E aí muitas vezes a gente vê que, apesar de cortar a cabeça, ele continuou cantando e recitando, né, com a cabeça cortada, que é clássico de mitologia. Na mitologia, se você perder a cabeça, sua cabeça vai continuar falando. É padrão. Não estranhe se você vê algo assim. Então, normal, né? Mas mataram ele ali, né? E aí é o fim dele, né? Aí que acaba mesmo. Bom, esse é o Orfeu. E aí o orfismo vem dele. Por quê? É dito que ele trouxe ensinamentos religiosos, ainda mais porque ele foi para o submundo e voltou, então ele conheceu o mundo dos mortos, conheceu o outro mundo. Então ele, né, pôde passar esses ensinamentos. E aí ele teria registrado, teria passado para frente, né, antes de morrer, óbvio, né, teria passado para frente. E aí quem foi seguindo isso e foi repassando, seriam sido os órficos. Daí que nasce esse movimento, o orfismo, que é um movimento de segredos ali, né? Tem questão de mistérios, tudo, né? Não é tudo realmente aberto em si. E aí esse movimento que traz essa ideia de uma vida após a morte, uma mentepsicose, que é um tipo de reencarnação, que tem seus detalhes específicos, né? Ali, mas é a ideia de reencarnar, a grosso modo, né? Assim, tem suas particularidades, é diferente de reencarnação de outras culturas, mas está relacionado a isso. E principalmente também ter uma vida, né? O seguidor do orfismo, ele tem uma vida ligada a um ideal ascético, né? De purificar a alma. Assim, não teria como purificar o corpo totalmente, né? Mas então eles tentam cuidar para que pelo menos a alma se purifique. Então evitar vícios, evitar determinados prazeres, né? Ou muitas vezes a gente vê como prazeres em geral, né? Então, não usar nada que vá deteriorar ou que vá influenciar ali a pessoa, né?
Então, coisas que a gente vê em culturas atuais, até com que religioso, muitas vezes, né? Por isso que eu falo, não é de se estranhar. É interessante a gente ver isso numa época bem antiga. Não que também fosse raro isso, né? E assim, como que a gente sabe disso, né? Tem as fontes que trazem as informações do orfismo, que ele já é confuso por ele destoar da mitologia grega mais conhecida, mas ele também é confuso porque tem muita coisa fragmentada, praticamente tudo ali dele é fragmentado, e com várias fontes que destoam entre si, porque algumas fontes, na verdade, são terceirizadas, digamos assim, né? Não é alguém do orfismo realmente ali que escreveu, né? E sim que registrou, e sim alguém que leu sobre, né, que viu sobre, que conheceu, e aí tá dizendo que alguém disse que é tal coisa. E aí, em geral, a gente vai ter as fontes mostrando as cosmogonias e teogonias, né? Lembrando a origem da existência e a origem das divindades, que destoa da mais famosa teogonia, que é a teogonia de Hesíodo. Só que aí são várias também, então elas destoam entre si, tem suas semelhanças e tem suas diferenças. E aí a gente encontra, sendo chamado de teogonia do Papiro de Dervenir, a teogonia de Eudemo, a teogonia de Jerônimo Helânico e a teogonia das Rapsódias. Tem hinos órficos, também tem algumas outras obras, mas quando se fala das cosmogonias e teogonias são essas, e essas, elas, por ser cosmogonia, né, trata da origem ali, do começo de tudo, né, de como foi se surgindo os primeiros deuses e o universo em si. E ali você vai vendo a estrutura, então, como é, né? Diferenciando do mais conhecido do grego, mas a gente já percebe muito uma questão bem simbólica, né? Então tem umas coisas bem bizarras, bem estranhas, né? E já surgindo novos deuses. Vou falar aqui de 4 deuses. 3 são realmente novos, um é bem importante, mas é um pouquinho diferente. Aí você vai entender. E aí um deus aqui que também é bem importante, mas é novo, né? Ele não, novo que eu digo assim, ele não tem na mitologia mais conhecida grega, né? Ele é focado aí no orfismo, né? Você ouve dele quando você vai estudar orfismo, que é o Fanes. Ele é um dos principais deuses órficos e é considerado o primeiro a reinar sobre o cosmo, ainda que não seja a primeira divindade em si, e é o gerador da vida. E ele é descrito como um deus de ambos os sexos, com asas e que tenha nascido de um ovo. A questão é que o Fanes, ele tem essa importância de uma divindade criadora, divindade que meio que, tipo, ele é tudo porque ele criou tudo se expandindo para tudo, algo mais ou menos assim, em alguma das versões aí do orfismo, né? Então, ele já foi se comparado com Deus. O Deus aí de D maiúsculo, digamos assim. São fragmentos da antiguidade que a gente tem de cristãos comparando e falando, ó, essa divindade aqui, ó, os gregos já viam aqui que tinha Deus aqui, né, e vai comparando, né. Vai ter gente que aceita, vai ter gente que fica puto com isso ou não, ou vai ter gente que vai ver que é forçado, tem base ali de ser forçado isso daí ou não, mas indiferente disso. Que eu tô pondo que realmente tem esses fragmentos mostrando cristãos mesclando essa ideia de Fanes com o Deus supremo monoteísta. Porém, o Fanes ele também é comparado com Eros. Às vezes você encontra Fanes Eros, o nome dele é Eros, o deus do amor, a personificação do amor. Uma outra divindade, e essa é realmente a primeira divindade a surgir na maioria das versões, que é o Cronos. E não é o Titã Crono. É que assim, Cronos é o tempo. Então o tempo foi a primeira divindade a surgir. Em algumas versões mostra que surge da noite, mas aí a noite não seria uma divindade, seria um estado, um espaço, um local, algo ali, quase como um mar primordial, né, que teria surgido Cronos, o tempo, né? Acontece que Crono, o pai de Zeus, o nome dele é parecido, realmente, e aí com o tempo, depois, na antiguidade mesmo, muitos autores acabam mesclando, né? Então coloca-se como o Titã Crono sendo o deus do tempo, né? Mas originalmente não seria assim. E quando a gente fala de orfismo, aí que realmente é separado, porque o Crono é citado nos mitos órficos, mas a gente tem o Cronos, que aí normalmente é com CH e S no final, e a gente tem o Titã Crono. Então são divindades distintas. Ele é a personificação do tempo,
e muitas vezes também descrito com asas, né? Todos esses deuses novos aqui, tudo tinha asa, né? Porque a próxima que você vai ver também, às vezes, é representado com asa. Que é justamente a esposa dele, que é Ananke. Cronos, o tempo, marido da deusa Ananke. E quem que é Ananke? É a inevitabilidade. Então isso que é interessante, né? Inevitabilidade, esposa do tempo. Ou necessidade. Você também vai encontrar ela sendo chamada de inevitabilidade, ou de necessidade, ou de Ananke. Normalmente representada com asas e uma tocha. Esses três deuses, principalmente até o Phanes, mas os três em geral, também em questões magísticas, digamos assim, eles também têm sua importância. Claro que aí vai num que veio depois, porque originalmente eles são do orfismo, é o que a gente encontra nesses papiros, nesses fragmentos, mas vai ter algumas questões magísticas que vai querer dar um contexto mais primordial utilizando deles, mas é tudo coisa que veio depois, porque não tem fonte antiga pondo que certos conceitos mágicos dizem sobre eles. Quando a gente vai realmente para o primordial, para o mítico, para o histórico, para o fragmento, para a parte arqueológica do qual você consegue comprovar ali que tinha aquela informação, é o que a gente encontra nesses fragmentos aqui, né, do orfismo. Que, inclusive, até algumas coisas por si só já são dúbias, porque, como eu falei, é muito de terceira mão. Então, fica aquela coisa. Muitos filósofos, né, trataram disso daí, mas aí fica aquela coisa. Será que o cara que está contando encontrou mesmo? Por que ele falou isso? Ele falou isso daqui porque estava com influência de tal coisa, né? É muito... Tá dizendo algo que ouviu. Algumas coisas não tem outras fontes ali para confirmar, né? Então é algo bem nebuloso. E isso focando aqui só nessa parte órfica mesmo, que pelo menos tem algum fragmento. Tem outras coisas que nem tem essa fonte da antiguidade, coisas que vieram depois. Então cuidado, eu tô dizendo isso assim, acredite no que quiser acreditar, mas tem coisas que não tem um fundo histórico ali comprovado, né? Uma fonte histórica. Então cuidado com algumas deturpações. Procure essas fontes órficas do que eu citei, essas cosmogonias, os hinos órficos, né? Não é difícil de perceber quando é ou não é, né? Mas tenha o bom senso de separar. E por fim, a última divindade que eu vou citar aqui, e talvez a mais importante, um dos focos do orfismo, é o Dionísio Zagreu, talvez o mais importante para nós humanos, já que está relacionado à nossa origem. Eu falei de cosmogonias, mas agora é meio que uma antropogonia. Ele difere bastante do Dionísio fora do orfismo, né, que tem uma boa diferença. A própria origem dele, no caso aqui no orfismo, ele é filho de Zeus com Perséfone. Perséfone é filha de Zeus. Aqui a gente chega numa parte, nem vou dar tantos detalhes, mas a gente chega numa parte incestuosa bem esquisita. Mas é como eu falei, tenha em mente que o orfismo ele é muito mais simbólico. Tem motivo de ser daquele jeito. Acontece que o Dionísio, então, ele é filho de Zeus com Perséfone. E diferente do que a gente poderia esperar de Zeus, o deus aqui, ele aceita que Dionísio seja o seu sucessor. É previsto que ele vai ser sucedido por Dionísio e ele tá de boa, sabe? É o filho preferido dele, e aí ele fala, ok, vai ser o próximo rei aí, vou passar o manto, né? Então, tá ok. O problema é com a deusa Hera. Hera fica puta com Dionísio, até porque é um filho de um casamento extraconjugal, né? E aí, sabendo disso, Zeus esconde o Dionísio aos cuidados de Apolo e dos coretes. Mais ou menos igual o que Zeus passou quando era criança na famosa titanomaquia, né? De ter ali crescido escondido pelos coretes, que também são daimons, né? Lembra que eu falei no episódio de Daimon. Porém, Hera descobre onde o Dionísio tá e manda os titãs. Vocês veem como já tá ficando diferente, né? Do mais conhecido. A Hera manda os titãs até Dionísio para destruir, e de fato eles conseguem, né? Ela tira eles do Tártaro e manda ir atrás do Dionísio, e eles encontram o Dionísio, trucida ele, devora, né? Então acaba com ele, e aí Zeus obviamente fica puto, com razão, e fulmina os titãs. E aí fica então as cinzas, tanto dos titãs quanto de Dionísio, porque eles tinham devorado ele, né? E dali que surge a humanidade. Ou seja, nós fomos criados com um lado bom e um lado ruim. O lado bom é as cinzas que veio de Dionísio,
as cinzas de Dionísio, e o lado ruim são as cinzas dos titãs. Isso explica porque nós não somos inteiramente bom nem mal. Então essa é a antropogonia da mitologia grega dentro do orfismo. Mas não para por aí. Algumas dessas fontes órficas colocam que o coração do Dionísio conseguiu ser salvo. Seja porque eles ainda não tinham comido, ou seja porque ele não foi transformado em cinzas ali junto com o restante. E aí a princesa Semele engole esse coração. Aí tem variações falando que Zeus que deu para ela que encontrou, mas é indiferente. Ela engole esse coração e engravida do Dionísio, né, bebê ali, ele vai nascer de novo. Na verdade, agora sim que ele vai nascer como Dionísio. Antes ele era o Zagreu, agora que ele é o Dionísio. Ou seja, a Semele, ela é a mãe do Dionísio na mitologia grega mais comum, mais popular, né? E então eles juntam as narrativas, né? Inicialmente filho de Perséfone e depois coloca esse que já o que já tinha na mitologia, dela ser mãe do Dionísio, mas aqui porque ela comeu o coração do deus. E aí ele nasce de novo. Esses são os principais pontos do orfismo. Tem mais coisas a se falar da importância filosófica, né? Influência filosófica, influência religiosa, influência cultural. A questão é que, então, ele é bem importante e é interessante que ele é uma coisa, não vou dizer periférica, pela própria importância que tem. Não seria periférico, mas é uma coisa que não é o popular, né? Assim, que quando a gente conhece mitologia grega, a gente vai... Quando você conhece mitologia grega, os primeiros passos é ver os mitos que é dito na Ilíada, na Odisseia e nas tragédias. É o mais comum. Não fica entrando nessa questão dos mitos órficos. Uma porque eles são bem fragmentados, eles são contraditórios entre si, né? Eles são duvidosos no sentido de que, como falei de novo, né? Repetindo, é alguém contando algo que ouviu ali, então... Será que tá ok mesmo? A influência filosófica que esse autor teve e o quanto que influenciou depois, né? Nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas dá para falar mais especificamente depois de alguns filósofos específicos tratando, né, o orfismo e tudo mais. Então, assim, o orfismo ele é muito importante para a filosofia, tá? Mas não só para isso. Para questões religiosas, questão de crença e tudo mais também. O que eu acho mais importante é você ter essa noção do que é o orfismo, porque se você vai pesquisar, se você não conhecer direito, você vai se perder por essa diferença que ele tem, né? Você vai ouvir falar do Cronos e vai achar que é o pai de Zeus. Você vai ouvir esse Fanes e vai achar que é simplesmente o Cupido, filho de Afrodite, e não é, né? Como toda boa mitologia, é e não é. Ou então falar de Ananke, e que diabos é essa divindade que não aparece em praticamente local nenhum depois, e aí, né? Como assim Dionísio é filho de outra divindade, e como assim nasceu de dois, como assim a gente veio de Dionísio, mas espera aí, e o mito de Decaulião e Pirra, que é a origem... que é a antropogonia mais conhecida, sabe? Então, essa mudança que tem. E se a obra que você estiver lendo não especificada, ou mostrar, ó, isso daqui é do orfismo, não é de tal obra em si, não é de tal autor, tudo, você vai ficar confuso. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui os principais pontos, né? O que define ali o orfismo. É complicado mesmo, né? Então, normal você ficar perdidão. Então, espero que tenha ajudado. Então é isso. Vou voltar a falar mais aí do orfismo, porque tem bastante estudo deles, né? É uma coisa bem interessante. Bem interessante isso daí. Eu particularmente gosto bastante, né? E espero que você tenha gostado também, tá? Espero que tenha gostado de ter conhecido aí o orfismo. E comenta aí o que achou, curta aí o vídeo, se inscreva no canal e quiser apoiar, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.